Bom, pessoal, dando continuação às aulas da disciplina e a gente dando continuação também ao vídeo anterior, que foi comentado todos os componentes que fazem parte do gabinete. Entre eles eu citei a placa-mãe. Hoje eu trouxe uma placa aqui, ou melhor, 3 tipos de placa que a gente vai poder utilizar como referência para a identificação de componentes, itens que formam uma placa-mãe de um computador. Bom, o conceito básico de placa-mãe, ou seja, tem várias funcionalidades, né? A placa-mãe hoje é considerada não só no computador, mas em vários outros componentes e outros dispositivos eletrônicos que tem hoje no mercado. A placa-mãe, na verdade, é considerada a principal ou a maior placa do componente, como nesse caso aqui uma placa do modelo ATX. Tá? Essa placa ela é composta de basicamente vários componentes eletrônicos. Dentre eles a gente pode citar capacitores, transistores, resistores, resistências e vários outros componentes que fazem parte de um circuito eletrônico, né? Nesse caso, a gente tem uma placa-mãe aqui específica para uma família, ou melhor, para um tipo de fabricante específico de processadores. Então a gente costuma fazer a divisão de placa-mãe em vários sentidos, né? Por exemplo, eu posso chamar a placa-mãe, é uma placa-mãe AMD. Mas por que AMD? Bom, o que é o AMD? A AMD, no caso, é um fabricante de processadores. E esse encaixe, que a gente chama de socket, que é um dos componentes muito importante da placa-mãe, ele é basicamente um fator diferencial de uma placa-mãe para outra. Então esse aqui é um socket FM2. É um socket para processadores da marca e fabricante AMD. Então o socket é o componente da placa, ou encaixe da placa, que é um dos componentes que forma a placa, onde a gente encaixa e conecta o processador, o microprocessador, ou o cérebro do computador. Tá? Então esse componente, esse encaixe, na verdade, ele é importante e é um fator que diferencia uma placa da outra. Outro fator que eu falei no início, né, é uma placa ATX. Tá? Por quê? Porque ela contém o conector ATX, o conector onde é encaixado o cabo ATX da fonte de alimentação, que também recebe o mesmo nome, que serve para alimentar a placa-mãe e distribuir energia para todos os componentes gerenciados pela placa-mãe. Então a placa-mãe, além de conectar o processador, integrar o processador com o restante dos componentes, ela também gerencia e controla a energia que vários componentes recebem, ou seja, quase todo, com exceção de componentes que recebem energia diretamente da fonte, como o HD, por exemplo, disco rígido. Tá? Então nós temos aqui o socket do processador, o conector ATX, temos aqui os slots de memória RAM. Essa placa ela contém 4 slots de memória RAM, de tecnologia DDR3, mais adiante a gente vai entender por que isso. Tá? Além do encaixe ATX, além dos slots de memória RAM, além do socket do processador, a placa-mãe também contém vários encaixes que são utilizados para expandir e melhorar a performance da placa. Esses encaixes são chamados de sockets, ou melhor, slots. E esses slots, eles têm como finalidade encaixar placas de expansão para melhorar a performance do computador ou para agregar uma nova funcionalidade em um sistema computacional. Então, nós temos aqui um PCI Express, ou seja, 2 PCI Express, que é o slot mais comum utilizado hoje em dia. Por exemplo, esse maior é o X16, que é usado quase que exclusivamente por placas de vídeo de alta performance, de alta qualidade e alto grau de processamento gráfico. Temos esse aqui que é o X1, que é utilizado muito por placas de expansão de rede, que melhoram e ampliam a performance e transferência de dados
quando se usa esse tipo de placa aqui. E temos os antigos também, PCIs, tá? Que é um dos mais antigos slots que ainda hoje é possível ainda de se encontrar em placas. Esses dois aqui são os mais comuns. Tá? O PCI, são esses dois branquinhos aqui. Tem várias placas de expansão que a gente pode conectar ali, desde placa de rede, placas de vídeo, tá? E dezenas de outras placas a gente pode conectar ali, tá? Além dos slots de expansão, a gente também tem aqui as portas SATA ou Serial ATA, tá? Essas portas, elas são encaixes aonde a gente conecta unidades de disco, como HD, como drive de DVD, que vão proporcionar então a possibilidade de armazenamento de dados, tá? No sistema computacional. Mais abaixo aqui, ó, nós temos um encaixe que é utilizado para encaixar a pilha, a bateria da placa-mãe. Tá? Essa bateria, que é encaixada nesse encaixe aqui, ela tem como responsabilidade fundamental para o funcionamento do computador, que é armazenar todas as configurações que são feitas quando essa placa é ligada na primeira vez. Como, por exemplo, informações de funcionamento das memórias, comunicação entre os componentes, prioridade para determinados componentes serem acessados de forma mais rápida, a data e a hora, né, que é fundamental para o funcionamento do computador. Tudo isso é de responsabilidade dessa pilha. Enquanto o computador não está ligado na luz, não está recebendo energia através do conector ATX, todas as informações que essa placa memoriza fica numa memória que a gente chama de CMOS, que é uma pequena quantidade de memória que a gente tem na placa, que é responsável por armazenar essas informações que eu configuro, tá? Que eu decido quando eu ligo essa placa ou quando eu quero alterar algum modo de funcionamento dessa placa. Então, para isso ficar memorizado e para que eu não tenha que configurar todos os dias, quando eu ligar o meu computador, ter que configurar data e hora, coisas do tipo, e outras prioridades, né, como qual das portas SATA vão ser lidas primeiro ou vai ser acessada primeiro para buscar o sistema, por exemplo, o Windows, o sistema operacional. Então isso é importante a gente conhecer. Bom, além desses componentes, a gente tem aqui, ó, uma outra memória, que é a BIOS, ou o sistema básico de entrada e saída. Tá? Então aqui existe um software, ou seja, existem softwares, programas de computador chamados firmware, que são responsáveis por exemplo, permitir a configuração que eu estava citando anteriormente, né? Então aqui fica o software e essa pilha serve para manter as informações configuradas nesse software, tá? Mesmo que eu desligue o conector de energia, mesmo que eu desligue o computador da tomada, para ele não esquecer dessas informações básicas, né? Também na questão de energia, nós temos um conector de energia chamado ATX 12 volts, que é um conector de energia responsável por receber e alimentar o processador de energia. Então ele recebe a conexão, recebe um cabo da fonte, de uso exclusivo para ele, tá, de 12 volts, que vai alimentar o processador para que o processador desempenhe as suas funções no sistema computacional. Tá? Além disso, essa placa ela contém também aqui, tá, um chip que a gente chama de chipset, que é o chip responsável por fazer o controle de tudo aquilo que não é de responsabilidade do processador. Então, por exemplo, as portas que a gente chama as portas SATA, tá, são responsáveis por conectar e interligar a placa e o restante do sistema com o HD, por exemplo, é da responsabilidade do chipset. Fazer todo o controle, tá? Definir as regras de como vai ser feita essa comunicação de dados e repassar isso para o processador, que por sua vez vai repassar para a memória, sensivelmente, e o sistema vai completar o ciclo, né?
Desde o processo onde que tu pressione uma tecla no teu teclado, um clique no teu mouse, tudo isso, essas peças todas vão fazer parte desse processo, tá? Bom, além disso, a gente tem, por exemplo, algumas características que vai mudar de placa para placa, isso é importante falar, né? Cada placa, cada fabricante, cada montadora de placa agrega suas características pessoais, né? Específicas da marca, né? Que vai mudar, mas o básico é igual em todas, tá? Além desses conectores visíveis que a gente citou agora, a gente também tem conectores através de pinos, como esse aqui, como esses aqui. Por exemplo, aqui nós temos o conector do USB, aonde são conectadas os cabos das portas USBs que ficam na frente do gabinete. Então, são conectadas aqui. Tá? Por exemplo, temos aqui outro conector, tá? Por exemplo, F-Audio. Aqui fica conectado, tá? Os cabos que fazem a conexão daqueles conectores chamados P2, semelhante a esses, que ficam na parte da frente do gabinete. Possibilita eu ligar o fone nesse verdinho, um microfone nesse rosa, e ligar o meu computador a um aparelho de som através desse azul. Então, às vezes, esses dois aqui é comum também ter na frente do gabinete. Então, isso fica conectado na placa através desses conectores chamados DuPont. Tá? Importante também. Tá? Aqui nós temos portas LPT, porta COM, são portas de comunicação que podem ser utilizadas para várias finalidades dentro do sistema. Temos a COM1 e a COM2. A COM1 e a COM2 são seriais, a LPT é paralela. Tá? Diferença básica, né? Serial, dados em série, bit a bit. LPT, paralelo, sequência binária, vários bits simultaneamente. Isso é importante sempre estar se acostumando com isso. Tá? Então, basicamente, esse é um mapa bem básico da estrutura de uma placa-mãe, para a gente se acostumar.